Fala Lenda, hoje a gente vai falar sobre um dos pontos mais importantes e mais básicos acerca de segurança ou cibersegurança quando a gente está falando sobre APIs, que é SQL Injection. É um tema bastante manjado, bastante documentado também, mas que é extremamente importante e ele faz parte ali de uma das primeiras camadas de segurança que você precisa dar para a sua aplicação, para a sua API em qualquer nível que for, seja se você tem um back-end separado, seja se você tem um BFF, não importa. Em todos os casos, você precisa se preocupar com a forma como você vai formatar e fazer queries para o seu banco de dados. E no vídeo de hoje eu vou explicar o que é SQL Injection, mostrar alguns exemplos e demonstrar também como você pode se proteger. Esse vídeo aqui é introdutório e principalmente esse vídeo aqui ele é informativo. Por mais que seja introdutório, não tente utilizar esse conhecimento para explorar vulnerabilidades de sites. Vamos para o vídeo. Esse fluxograma aqui, ele é um fluxograma básico de usuário entrando em contato com o seu banco de dados através da sua aplicação, né? E vai ter algo no meio do caminho que vai fazer o meio de campo entre o banco de dados e a aplicação inicial. Isso se chama API. Se você já estudou um pouco sobre APIs, provavelmente você já ouviu essa analogia. A API ela é como se fosse o garçom que vai até a cozinha e traz o prato até você. A cozinha seria o back-end, a aplicação, a mesa ali num restaurante seria o front-end, e a API faz essa conexão entre aquilo que o usuário quer e aonde aquilo dele está. A gente vai ter aqui o user, a gente vai ter aqui a aplicação em si, que pode ser um front-end, pode ser uma aplicação web, pode ser uma aplicação mobile, pode ser uma aplicação nativa. A gente vai ter aqui a nossa API, que pode ter outros nomes, você pode ter um BFF, Backend for Frontend, enfim. Você vai ter essa estrutura que vai consultar o banco de dados. Vamos supor aqui que o seu usuário ele quer listar, você tem uma aplicação que é um blog qualquer, e aí ele vai listar as publicações daquele determinado blog. Vamos pegar esse exemplo bem simples. Ele vai fazer a request, no seu banco de dados vai ter essa tabela chamada blog posts, e quando eu bato na rota do tipo get posts, eu vou listar todos esses posts lá. Um exemplo de query que eu posso fazer, e é claro que você vai ter outros tipos de parâmetros a serem passados nessa query, eu quero trazer todas as colunas. Eu passo um asterisco, coloco aqui o from, e aí eu digo de qual tabela eu quero trazer. Então eu vou ter a tabela blog posts, e aí se eu quero listar sem me preocupar com nada, eu posso colocar só uma condicional que sempre vai ser verdadeira. E aí eu faço essa query aqui. O que está errado nessa query aqui? Eu posso entrar em diversos erros, mas nessa query não é possível fazer SQL injection. Por quê? Eu não estou passando parâmetros de maneira bruta para minha query. Então, nenhum input que o usuário fizer vai ser malicioso para essa expressão que eu estou passando para o meu banco de dados. E a query, se você não sabe, ela é a linguagem que a gente utiliza para fazer operações em bancos de dados SQL, em bancos de dados relacionais. E aí eu já fiz um vídeo também sobre isso, peço que você confira lá que o vídeo também está bem legal. Um exemplo disso é você imaginar que se eu tenho algum input que vai mexer na operação que eu vou fazer no meu banco de dados. Porque aí quando eu for enviar aquilo dali para o banco, eu vou causar algum tipo de impacto, algum tipo de comportamento que não deveria acontecer. Vamos supor que eu quero pegar um blog post específico. Vou colocar BP como uma abreviação aí do meu nome de tabela. BP. Vamos botar title. O título vai ser, por exemplo, não sei, vamos botar aqui SQL Injection, ok? Só que vamos imaginar que esse input aqui, ele é um input variável, que quem vai fornecer é o nosso user. Então, eu vou passar como uma variável, né? Eu vou colocar aqui como um input. Se você já mexeu com SQL em algum ponto, você sabe que existem caracteres especiais para você formatar queries. Então, por exemplo, o select é uma palavra reservada para executar algum tipo de leitura no banco de dados. O from, ele é uma outra palavra reservada para eu referenciar alguma tabela para aquela operação ser feita. Eu posso ter uma operação de insert, eu posso ter uma operação de delete, eu posso ter vários tipos de operações sendo feitas no meu banco de dados. Eu posso ter uma operação de drop, que vai, por exemplo, deletar uma tabela inteira. Eu tenho várias palavras reservadas que vão executar ações diferentes. Então, imagina que nesse input aqui,
eu consigo passar alguma operação que não deveria ser feita naquela mesma linha de código. É aí que vem o problema. Mas vamos tentar entender por que esse tipo de coisa acontece, mesmo hoje, onde esse problema é tão conhecido, tão documentado. Por que isso continua acontecendo? É um ponto que eu sempre bato nos meus vídeos. Devs que não atuam como profissionais. Isso aqui é uma parada que eu bato na tecla em quase todos os vídeos. É a gente não tratar o nosso trabalho como profissional, cara. Eu não consigo entender. É claro que todo mundo está aprendendo, todo mundo vai ter acesso a conhecimentos de formas diferentes, todo mundo vai absorver conhecimentos e vai ter interesse por coisas diferentes. Mas independente do que a gente está fazendo, a gente tem que ter profissionalismo. E o que é o profissionalismo? É você pegar e você sabe que você tem que tomar cuidado com a parte de segurança do teu código. Independente se você é um profissional de segurança ou não. Todo mundo precisa mexer com segurança em algum ponto. Seja você da parte de rede, seja você da parte de desenvolvimento, seja você no front, no back, tanto faz. Sempre vai ter camada de segurança para você tratar. E a gente precisa tratar como profissional. Ah, mas eu não sou especialista em segurança. Tudo bem, mas mesmo sem ser especialista em segurança, existem princípios básicos que todo dev precisa seguir. E eu espero que você que está assistindo aqui esteja abrindo os olhos para isso também. Mas além disso, a gente também tem código legado. Vai ter, se você já trabalhou em empresas muito antigas, em projetos muito grandes, você vai ter código legado que não é mexido, que às vezes está sendo migrado, que já não está mais recebendo manutenção, que já não passa mais por aqueles testes, aqueles smoke tests ou testes end-to-end. E às vezes você perde algum problema que ainda não foi explorado, então a galera não sabe. Não existem ferramentas de monitoramento apropriadas e relacionadas àqueles trechos de código, e aí acaba passando um problema como esse. Então, ter código legado, falta de refatoração. Outro ponto que a gente tem aqui também, a pressa. É lógico que também como profissionais a gente precisa estar apto a lidar com a pressão e lidar com os prazos de entrega. Porém, isso não pode ser desculpa para passar por cima de protocolos de segurança que a gente pode ter. A gente não pode sacrificar a nossa plataforma, a nossa infraestrutura, a própria renda da empresa, porque a gente tem que soltar uma feature mais rápido. Eu sei, é difícil de argumentar, eu já tive várias discussões com POs, PMs, enfim, para ter que lidar com isso. E aí, no ano de 2025, a gente tem, é lógico, o temido do Vibe Coding. Eu não vou ser hipócrita de falar que eu não utilizo IA para codar ou para me ajudar ali em tasks diárias e tudo mais. Mas isso não é desculpa para a gente olhar e falar, confiar na IA, a IA sabe o que está fazendo. Não, irmão. Você tá maluco? Isso não existe, cara. Isso não existe. Eu já falei em diversos vídeos que eu falei sobre IA. Sim, a IA consegue digitar letras, ela consegue cuspir trechos de código. E ela consegue fazer isso com muita velocidade. Ela consegue também cuspir trechos de códigos que são bons, mas ela não tem a capacidade de avaliação que um profissional capacitado e experiente tem. É isso que falta para a galera entender. E agora a gente está começando a ver um pouco da bolha estourar. Não sei você, mas eu acredito que é uma bolha. Isso daí também é papo para outro vídeo. Mas a gente vai ter ferramentas de IA e agentes de IA que são extremamente úteis, que ajudam bastante, mas se você não souber utilizar, não adianta de absolutamente nada, beleza? Então, por favor, não seja o dev que confia na IA cegamente, que não vai atrás dos princípios para codar da maneira correta, para que você não cometa esse tipo de erro. Se você cometer esse tipo de erro, você compromete toda a infraestrutura, toda a sua equipe, toda a sua empresa e todas as regras de negócio que estão envolvidas no seu produto. Então, muito cuidado para não cair nessa armadilha de achar que a IA faz tudo e está tudo certo. Esse é um servidor Node com Express, muito simples, só para a gente rodar mesmo e ter um banco de dados ali em memória. Tanto que eu estou utilizando o SQLite aqui. É lógico que isso daqui não é utilizado em produção, até porque se fosse para rodar em produção, toda vez que você restartasse o servidor que está lá rodando a sua API, o banco de dados ia junto, ia ser restartado e você ia perder tudo. Não faz sentido. Mas só para uma demo, aqui de maneira descontraída, vai funcionar, mas jamais utilize isso em produção. Aqui a gente instancia o banco de dados, depois a gente dá um serialize, que é justamente para inicializar o banco de dados com uma determinada tabela ou determinados dados.
Você vê que eu dou um dbrun, que é uma função que faz operações no banco de dados. Nesse caso aqui, eu tenho uma operação de inserir dados, da mesma forma que eu tinha comentado antes. E eu já vou iniciar o meu banco de dados. Você vê que quando eu crio a tabela, eu crio ela com colunas, e aí eu preciso fazer isso porque é um banco SQL. Lembrando que tem um vídeo sobre SQL e NoSQL aqui em cima, tá? E aqui, como você pode ver, eu tenho um endpoint search, um endpoint do tipo post, que faz uma busca de usuários com base no nome. Eu vou deixar você pausar o vídeo, se você quiser, identificar qual é o problema com esse endpoint aqui. Muito bem, se você não pausou e já quer ver a resposta, aqui é muito simples. Eu não estou tratando, eu não estou sanitizando esse endpoint aqui. Se eu deixo o usuário livremente fazer a query que ele quiser, isso é um problema. Como que isso é um problema? Vamos ver aqui. Quando eu utilizo um endpoint de maneira correta, perceba aqui, eu dou um search, sem problema nenhum, eu passo o parâmetro Alice no meu body, né? Veja aqui que eu estou passando um name, e quando eu faço isso, eu consigo verificar e receber do meu banco de dados aquele usuário que eu busquei com base no nome. Mas, da mesma forma que eu demonstrei anteriormente, a gente consegue manipular esses caracteres especiais, esses comandos de SQL, para ter um comportamento que não é esperado. Eu tenho as palavras reservadas, select, from, where, eu tenho os tipos de caracteres especiais, só que eu também tenho os operadores condicionais. Então imagina o seguinte, olha, eu venho aqui na Alice e aí eu vou fechar a string, porque uma query é uma operação, e aí a operação ela tem etapas. Quando eu passo uma aspas ali, né, uma aspas simples, eu estou encerrando a string que eu estou buscando. E aí depois eu posso passar alguma outra coisa. Então, por exemplo, se eu venho aqui e passo um condicional OR e eu passo, por exemplo, 1 igual a 1 e eu fecho essa linha aqui, né? Eu quebro a linha, porque no SQL, quando eu passo um ponto e vírgula, é porque eu estou encerrando aquela query. Olha só o que vai acontecer. Eis o problema. Quando você não trata os parâmetros que são passados na tua query, você tem esse tipo de comportamento. Agora, qualquer pessoa pode bater no meu endpoint e ela vai ter acesso não só ao dela, né, como ela vai ter acesso a nome e senha de todo mundo que está lá no banco de dados. Aqui no caso é porque só tem 3 usuários lá, mas se eu tivesse 100, ia trazer os 100. Eis o problema. Eu posso fazer isso daqui e passar outros comandos nesse caso. Eu posso encerrar aqui a linha, né? Eu posso quebrar a linha ali e depois eu posso passar outro comando. É extremamente perigoso você ter esse tipo de falta de cuidado quando você vai montar um endpoint. Ah, mas como é que eu resolvo isso aí? No caso específico aqui do SQLite, Node, entrando nesse contexto, eu criei um outro endpoint aqui que é o Safe Search. Esse endpoint aqui, ele serve exclusivamente para servir de exemplo de como você vai parametrizar o input do usuário. Parametrizar é justamente fazer o tratamento dos dados do input do usuário. Você vê que é bem simples. Eu vou receber o input do usuário aqui e na hora que eu for fazer a query, na hora que eu for executar, ao invés de eu passar um input concatenado ali no meio da string, eu vou ter esse pontinho aqui de interrogação que vai indicar justamente essa parametrização da query. Perceba que quando eu vou executar a mesma operação de leitura do meu banco de dados, eu vou ter aqui, ó, esse user input aqui, que é um array. E o que a parametrização faz? Ela converte o input do usuário, nesse caso aqui, em um array, né? Em um array separado ali, e ele vai separar todos os parâmetros na string. E através disso, ele consegue entender quando existe um caractere malicioso. Deixa eu mostrar aqui o terminal, e acho que vai ficar mais simples de entender. Vou vir aqui no Safe Search, certo? Vou passar Alice, naturalmente, vai funcionar sem problemas. E se eu fizer aqui, colocar o OR 1 igual a 1, o que vai acontecer? Não retornou nada. Existe algum usuário Alice, fecha aspas, simples, OR 1 igual a 1? Não existe, né? E aí vamos ver qual foi o log. Ele reconheceu isso aqui, tá? Ele reconheceu isso aqui. Se a gente der um log nesse cara, como um array no user input,
Vou chamar um endpoint aqui. Olha só aqui, ó. Aqui ele consegue parametrizar a query e aí você vê que tudo tá dentro de uma string só. Então ele não reconhece os caracteres especiais como caracteres especiais. Eles reconhecem apenas como tudo dentro de uma string só. Então quando ele vai passar isso na query, ele não vai reconhecer os caracteres que estão ali de maneira maliciosa. E isso pode parecer uma solução muito besta, mas isso aqui já resolve praticamente o problema inteiro. Eu não vou mais ter a possibilidade de um caractere especial impactar na operação que eu vou fazer para o meu banco de dados. É extremamente importante fazer isso. Isso aqui é chamado de prepared statement, né? Ou então query parametrizada, que é justamente você preparar o input, preparar o statement que você vai utilizar na query para utilizar na operação do banco de dados. E além disso, existem várias outras ferramentas que a gente pode utilizar para prevenir, né? A ideia é sempre utilizar ORMs e Query Builders, que é justamente isso que eu acabei de mostrar. Você utilizar, por exemplo, você vai utilizar Node, com o Prisma você já consegue prevenir muito esse tipo de operação maliciosa do banco de dados. Você vai ter várias ORMs aí disponíveis para diversas outras linguagens. Você tem o próprio SQLize também, você tem TypeORM, você tem várias ferramentas ali que vão prevenir esse tipo de input malicioso diretamente na string. Aí você tem a implementação de validação de entrada, validação. Se você vai passar um ID, por exemplo, que é um UUID, você sabe quantos caracteres em tese são esperados para aquilo. Se eu sei que vão ter caracteres especiais dentro do meu input, eu já preciso entender que, preciso talvez aplicar uma máscara, talvez aplicar algum tipo de regex, lembrando também do vídeo anterior, eu posso talvez aplicar algum tipo de regex para validar se o input está ok ou não, se aquele input faz sentido ou não, se ele está fora de um padrão ou não. Faz toda a diferença na hora da segurança da sua aplicação, dos seus endpoints. E aí a gente tem também algumas soluções de segurança a nível de rede. O que eu falei anteriormente, que todas essas possibilidades, elas são a nível de API, a nível de aplicação. Mas se a gente vai aplicar, por exemplo, um WAF, aí a gente já está falando de nível de rede, né? O WAF é um Web Application Firewall. Ele está a nível de rede e ele vai proteger a sua aplicação de operações esquisitas a nível de rede. E um WAF em si, apesar dele não ser necessariamente esse validador de strings, ele consegue identificar padrões maliciosos na utilização da rede da tua aplicação. Toda aplicação que está aberta para a internet, ela vai ter um gateway ali que vai receber tráfego de algum lugar. Mas você consegue colocar um WAF, vamos dizer assim, ao redor da sua aplicação e filtrar esse tráfego que pode ser malicioso. É uma camada um pouco mais complexa, mas bem mais robusta para a sua aplicação. Se você está falando de um ambiente produtivo, provavelmente você tem que utilizar um WAF. Se você não utilize, por favor, considere, porque isso daqui pode fazer total diferença na proteção da sua aplicação. E também ter limites e monitoramento. Por exemplo, um rate limit, já falei também sobre isso aqui no canal. Você ter paginação também é algo que não é necessariamente para proteção a nível de segurança, mas vai impedir operações muito grandes sendo feitas de maneira maliciosa, e você ter todo o monitoramento disso. E não estou falando só de monitoramento de logs, eu falo de monitoramento também a nível de queries, porque às vezes você pode ter queries que podem ser utilizadas de maneira maliciosa, mas sem o monitoramento apropriado, você acaba perdendo o rastreio delas. Então essa é uma recomendação muito forte que eu também faria para você. E por hoje é isso. Eu acredito que eu consegui dar uma boa introdução aqui do que é SQL Injection, de como se proteger ali nos casos mais genéricos, mais simples. Peço que você comente aí se você quer que eu aprofunde um pouco mais nesse assunto. Eu gosto muito dessa parte de segurança da informação e eu também me preocupo muito com ela, até porque eu sei que eu também já tinha hábitos muito ruins e até hoje ainda tento me livrar um pouco de hábitos ruins. Às vezes a gente fica um pouco de preguiça de ativar um MFA ou de utilizar ali outros fatores de autenticação, senhas, ter senhas mais fortes ali. Mas a gente fica um pouco de preguiça de fazer isso. Falar, não, tá tranquilo, vai dar certo, não sei o quê. Mas sempre pode dar algum tipo de problema. A gente sempre tem que se prevenir, a gente sempre tem que se cuidar. Então, se você quer mais dicas aqui de segurança, quer que eu comente mais sobre esse assunto, eu peço que você deixe nos comentários. Além disso, se você tem alguma sugestão de outro conteúdo técnico, peço também que você deixe nos comentários. Está sendo muito legal comentar sobre esse tipo de assunto de programação aqui no canal. Para você que não sabe, meu nome é Juan, sou desenvolvedor brasileiro, mas eu me mudei para Portugal recentemente e eu estou tentando trazer esse tipo de vídeo mais técnico toda semana. E até agora está sendo muito bacana essa troca de conhecimento aqui. Se você puder avaliar o vídeo, também se inscrever no canal, ativar o sininho,
vai ajudar demais. A gente está rumo aqui aos 900 inscritos, então estamos bem no início da jornada, mas até agora já foi bem bacana todo o conteúdo que a gente conseguiu trazer aqui. Muito obrigado por você ter acompanhado e tá aqui no canal até agora, e até a próxima.